Peraí, ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live Como Melhorar a Sua Relação com Seus Filhos. Estamos entrando ao vivo pontualmente às 20 horas, conforme nós combinamos com vocês. E aos que forem entrando, peço um pouquinho de paciência aí para o pessoal ir entrando, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Eu sou a Aline Gatti. Para aqueles que não me conhecem, aos que me conhecem, olá pessoal, muito bom ter vocês aqui. Eu não consigo ver quem está entrando na live, tá bom, pessoal? Por enquanto, só o pessoal do suporte consegue ver quem que está entrando, então não vou conseguir ver quem são as pessoas. Mas vão entrando, sejam muito bem-vindos, vão marcando os amigos de vocês que possam se interessar por esse tema. Hoje é a primeira live de um programa muito especial que nós vamos ter semanalmente para vocês, né? A nossa live chama-se Ressignificando. Ou seja, o que é ressignificar? É dar um novo significado a algo, é ter uma escolha de como é que nós vamos levar as nossas histórias, as nossas questões daqui para frente. E como eu estava dizendo, sou a Aline Gatti, sou terapeuta sistêmica e coach, trabalho junto com o professor Leandro Xavier e a Priscila Uemura, e nós estamos trazendo esse trabalho novo para vocês. Então, vão entrando na live, sejam super bem-vindos, vão convidando os amigos, os familiares para fazer parte, para estar aqui junto conosco nessa noite especial de quinta-feira. Nós vamos abordar coisas bem bacanas, vamos trazer um conhecimento valioso para vocês todos que estiverem nos acompanhando. E enquanto eu vou aguardando aí o pessoal ir se acomodando, e se ajeitando, se preparando para estar com a gente aí nesses minutinhos da live, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho a respeito da nossa página, né, do Relações Mais Saudáveis. Muitos dos que estão aqui conhecem eu e o Leandro Xavier pelo Ágape, Treinamentos e Terapias Integradas, e a Priscila Uemura pelo Espaço Quântico, em Guaíra. Chegaram até aqui por essa razão e ainda talvez não estejam entendendo aí muito bem do que se trata, né? Por que relações mais saudáveis? Algumas pessoas me perguntaram assim, mas vocês vão falar só de relacionamento? Será que isso é relacionamento amoroso? É relações entre pessoas? O que exatamente é o relações mais saudáveis, Aline? Então, vou aproveitar para explicar um pouquinho para vocês. Quando nós falamos em relações, normalmente nós pensamos só nos nossos relacionamentos com pessoas, né? Nossos relacionamentos com os colegas de trabalho, de jornada, o relacionamento amoroso com o companheiro ali, o relacionamento com os nossos familiares, mas na verdade, pessoal, nós nos relacionamos com tudo, né? Nós nos relacionamos com o amor numa dinâmica geral, sem ser com uma pessoa em específico, nós nos relacionamos com o dinheiro, nós nos relacionamos com a nossa profissão, com os nossos negócios, com a nossa carreira. Então, se nós pensarmos, tudo na nossa vida é uma relação. E a forma que nós temos de melhorar, de transformar efetivamente a nossa vida para melhor é quando nós entendemos isso e investimos o nosso tempo e o nosso conhecimento naquilo que é necessário para que essa relação seja mais saudável, independente de qual ela seja. O nosso papel aqui, através desse canal, é levar esse conhecimento a vocês, é levar essas dicas, esse conteúdo de uma forma que seja prático no seu dia a dia, que vocês consigam implementar. E o primeiro tema que a gente escolheu abordar foi esse, né? Como melhorar sua relação com os seus filhos. Depois a Priscila e o Leandro vai contar para vocês como é que surgiu essa ideia. Para quem não conhece ainda, para quem são os nossos seguidores, não conhecem a Priscila ainda, a Priscila Uemura é empreendedora, é dona do Espaço Quântico em Guaíra, é terapeuta sistêmica, trabalha com a constelação familiar, com diversas outras abordagens.
criou um método próprio de trabalho. A Priscila tem um trabalho extraordinário, pessoal, um trabalho fantástico, que assim, eu me tornei uma profunda admiradora dela, porque ela fez algo num lugar onde muitos encontrariam dificuldades, muitos teriam diversas objeções, e ela consegue fazer um trabalho maravilhoso na cidade de Guaíra, e através da internet, quem quiser acompanhar, depois ela vai passar o Instagram dela para vocês, pessoal. O Stories dela é super legal de acompanhar também, então entrem lá e sigam o perfil da Priscila. E o Leandro Xavier é terapeuta há 15 anos, terapeuta sistêmico também, também é facilitador. Nesse final de semana nós estamos começando mais uma formação de constelação familiar e nós trabalhamos juntos aqui no Ágape, né? Eu tenho um recadinho muito importante para vocês que já estão aqui conosco. Durante a live, que eu vou estar colocando para vocês no comentário um link aonde vocês vão ter acesso a um formulário. Para que esse formulário, Aline? Nós vamos entrar em contato com as pessoas que preencherem esse formulário para dar um presente super bacana para vocês, gratuito, tá, pessoal? Na semana, a partir da semana que vem. Então, fique ligado na live, fique ligado no conteúdo que nós vamos estar passando aí para vocês. E atentem-se também a preencher o formulário lá, porque vai ser uma coisa muito bacana. Mas para que preencher um formulário? Para que a gente possa conhecer exatamente quem é você, quais são os seus desafios e poder te entregar algo dentro daquilo que realmente tem valor para você. Então, fica ligadinho que na hora que eu soltar o link, corre lá, salva esse link, responde essa aplicação, que eu prometo para você que vai ser uma coisa bem bacana, mas tem que acompanhar a live até o final para ter todas essas informações super legais. Então, o meu segundo convite para você você está assistindo a live? Compartilhe essa live, poste ela aí na sua página do Facebook, porque você vai ajudar que isso chegue para mais pessoas. Nós vamos começar dentro de alguns minutinhos, tá, pessoal? Vou passar aqui a palavra para os meus dois queridos, para a Priscila e para o Leandro. Eu vou ficar aqui nos bastidores, respondendo os comentários de vocês. Quem tiver pergunta para nos enviar, pode ir enviando nos comentários, que eu vou passando para eles, e no finalzinho a gente responde algumas perguntas para vocês, tá legal? Um super beijo e vamos lá, Priscila e Leandro. Muito bem, boa noite a todos. Estamos entrando aqui agora. Deixa eu colocar aqui também a Pri, para todo mundo entrar aqui para ficar bacana, né? Deixa eu colocar aqui, opa. Vamos aparecer aí. Vamos aparecer aqui. Deixa eu só isolar aqui algo. Cadê o meu povo de Guaíra? Cadê o povo de Guaíra, né? Cadê o pessoal? Aqui tá ficando nós três aqui, mas show de bola. Pri, faz uma boa noite pro pessoal aí, né? Aí essa é a Priscila. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Ó, peraí que tá dando uma travada aqui, desculpa. Ok. Pronto. Tira do celular lá ou do computador onde você tá vendo, porque senão pode dar problema aí de transmissão para você, ok? Ah, tá. Beleza. Melhorou? Agora sim. Agora melhorou aí para todos nós, né? Pessoal, deixa eu colocar aqui o solo. Hoje o tema é muito importante. Nós vamos aí falar de um assunto bem interessante da nossa dinâmica das relações saudáveis, das relações mais saudáveis. Ok? O som tá bom, o áudio tá bom. Como é que tá chegando o áudio, o som? Tá todo mundo ouvindo? Como que tá aí, pessoal de Guaíra? Vai falando aí, porque aqui deu uma chuvinha muito boa. Isso, mas agora de repente pode aparecemos estar aqui. caindo. Agora estamos nós dois aqui. Boa noite, Lu. Ô, Pri,
Eu vou deixar aqui com você agora falando, né, trazendo esta dinâmica para nós das relações entre pais e filhos, para que você já comece a pontuar aí para ah, os nossos amigos que estão assistindo, para você comece a pontuar já essas questões que você observa das relações, das dificuldades, das problemáticas que tem, para que depois a gente também vai dar aí um caminho de solução para essas dinâmicas conflituosas da relação entre pais e filhos. Claro. Pessoal, boa noite para todos vocês. Muito obrigada para vocês que estão assistindo. E eu estou muito feliz assim, com esse convite. Professor Leandro, muito obrigada por ter me convidado. Aline também, muito obrigada pelo convite de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que eu aprendi também, né? E é com muito carinho assim, que a gente olha para essas histórias onde a gente vê que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de estar lidando com os filhos. E foi muito interessante que, a partir dessa ideia, né, de falar, nossa, como que poderia estar cuidando melhor dos filhos, ou como eu poderia estar tendo um relacionamento melhor com meus filhos, né? E foi assim que acabou surgindo essa ideia da gente estar fazendo esse ressignificando aqui. Então, nessa hora, a gente observa que, hoje em dia, as pessoas estão tendo muita dificuldade de estar se abrindo, né? Porque os pais de hoje, eles não tiveram, alguns não tiveram essa dinâmica com os próprios pais, de chegar, de falar, olha, pai, mãe, aconteceu isso comigo. Então, era tudo muito escondido, né? Tipo, era aquela coisa do tipo, engole o choro, que você tem que ser forte. Então, através disso, a gente começou a observar, né? Que essa dinâmica hoje reflete de muitas coisas do passado. Né, professor Leandro? Ok, isso mesmo. E quando a gente tem que observar uma coisa muito importante, que as relações elas passaram por uma transformação. Então, os pais de hoje passaram para frente algumas dinâmicas recebidas lá da sua história, porque se a gente pega, por exemplo, os nossos pais, a gente vai observar o quê? Os pais dos nossos pais tinham uma dinâmica de relacionamento. Lá na minha casa, eu acredito na casa de vocês também, né, depois dos 30 anos a gente passou por essa experiência, né? Bastava um olhar do pai, um olhar da mãe, a gente já tinha uma dinâmica de medo ou de respeito. A gente é mais medo, né? Depois as coisas mudaram. Os pais da atualidade, eles fizeram algo muito bom. A gente tem que perceber assim, houve uma mudança boa, significativa, muito importante, mas ao mesmo tempo é necessário observar aquilo que não deu certo, né? Recorrentemente nós observamos e dentro do consultório as dinâmicas de relacionamentos conflitantes hoje na questão entre pais e filhos, né? Diferente um pouco da época lá do passado, mas esses conflitos ainda existem, principalmente no quê? Hoje, se a gente observar, qual é a maior queixa que se tem dentro de um relacionamento entre pais e filhos? Eu não consigo colocar ordem dentro da casa, os meus filhos não me obedecem, parece que eu estou falando grego, né? Às vezes tem que alterar a voz para me ouvir, eu falo, eles não me escutam, eu não acompanho mais os meus filhos, né? Exato, e assim também dos filhos com os pais, né? Eles também têm essa dificuldade de se abrirem, né? Sim, sim. E aí a gente tem que observar o quê? Mas os pais de antigamente não ouviam, não davam um crédito para as crianças. As crianças não tinham voz ativa. Não tinha mesmo, né? Os pais de hoje, eles escutam muito mais as crianças, né? Isso é algo bom. A gente ouve as crianças. Mas a grande problemática é que eles mais obedecem as crianças hoje do que os pais de antigamente. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, o que acontece? Nessa hora, a criança acaba meio que dominando toda a situação, né? E aí os pais se sentem mais de lado mesmo. Eles não conseguem reagir com medo do que as crianças possam achar, porque em algum momento os pais vão pensar, nossa, eu estou sendo ruim demais para o meu filho se eu fizer isso, porque meu pai fez isso comigo e foi ruim, sabe? Então essa dinâmica que precisa ser olhada sempre. É muito importante. Então, quando a gente fala dessas relações,
E a gente tem que observar que as dificuldades na relação entre pais e filhos não quer dizer grandes acontecimentos. O que a gente tem que observar são dinâmicas, que às vezes o pai ou a mãe ou os filhos falam, mas eu não tenho problema, né, de relacionamento com o meu pai, eu não tenho problema de relacionamento com o meu filho ou com a minha filha. Muitas vezes a dinâmica conflituosa é que esse pai, que essa mãe, que este filho ou esta filha não estão nos seus devidos papéis, lugares. É muito comum hoje escutar, e eu escuto muito isso no consultório, eu sou mais amigo do meu filho, da minha filha, do que pai, do que mãe. Parece algo bom, parece algo que aproxima as relações. Olha, apareceu uma criança, que linda lá, mamãe. Olá, Mamãe e filhinha. Né? Olha lá, tá vendo? Falando de relacionamento, a criança vem participar, olha que bonito. Sim, é incrível essa dinâmica, né? E aí observar, né, que esses conflitos, eles são muitas vezes imperceptíveis, até invisíveis. Então, quando um pai e uma mãe se posiciona, às vezes, de querer ser muito mais amigo do que um pai e uma mãe, a gente tem que compreender o quê? Claro, isso quer dizer que eu quero ter uma proximidade muito mais com o meu filho, eu quero ter uma proximidade mais com a minha filha. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser tão nocivo para a relação, porque o filho ou a filha pode perder uma referência de pai e de mãe. Né? Exatamente. Aí, aqui eu trago até uma coisa que a minha mãe sempre me dizia, né? Lá fora você vai ter amigo, aqui dentro você tem uma mãe. Exato. E isso que é importante. As pessoas também têm que analisar, porque assim, quando a gente fala de dinâmica, pessoal, a gente fala de consciência, é trazer a gente o tempo todo para a consciência, para o presente, para o aqui e para o agora. Vale ressaltar também que a gente, da mesma maneira que a gente herda a cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, a gente também herda as histórias, a gente herda os traumas. E às vezes a gente traz isso, porque eu fui criado assim, eu vou fazer diferente, mas eu acaba fazendo igual, né? Então a gente precisa estar sempre atento para essa consciência. Então é o nosso papel, né, Leandro? Da gente estar trazendo o pessoal para a consciência, para o presente, para aqui e para agora, e aprendendo a resolver seus próprios problemas, né? E aí a gente tem que observar, né? Eu vou falar aqui de algumas coisas que eu mais ouço dentro do próprio atendimento para trazer para vocês que estão assistindo a live. Se tiver perguntas, podem colocar aí que a gente vai estar respondendo, né? As perguntas de vocês. E o que a gente não puder responder agora, a gente vai responder depois para vocês. Mas quando as coisas que eu mais ouço aqui que geram conflito dentro da relação são as seguintes coisas. Principalmente vinda da questão da mãe. Eu tenho dificuldade, às vezes, de me posicionar, eu tenho dificuldade, às vezes, de falar com os meus filhos, porque eu tenho medo de magoar, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de causar neles um trauma, né? Ou, às vezes, o pai e a mãe são separados e eles querem minimizar o dano dessa separação para os filhos, eles acabam criando uma dinâmica de poupar, né, os filhos do sofrimento, e eu acabo criando uma expectativa, não uma expectativa, mas eu crio uma dinâmica de relação que possa privar aquele filho daquela dor, então eu vou alimentando certas dinâmicas, porque eu não quero que este filho ou que esta filha sofra. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito visível, esses filhos de 30, 40 anos hoje, dentro da casa do pai e da mãe, sem força de ir para a vida. Sem força de ir para a vida. Por quê? Porque muitas vezes essa dinâmica da relação do pai e da mãe, e é muito visível, a gente vai sair do padrão do ninho vazio, que a gente escuta por o ninho vazio, e olhar para uma outras dinâmicas. Então, você que está assistindo agora, observa, você que é pai, você que é mãe. A primeira coisa a observar antes de eu ser pai, de eu ser mãe, eu fui filho. Já começou a minha história por aí. Então, a minha forma de aprendizado com meu pai ou com a minha mãe faz com que eu possa desenvolver uma relação em desordem com o meu filho ou com a minha filha. Então, se eu vim de uma história, às vezes, que eu sempre ouvi não, sempre em casa foi cobrança, sempre foi exigências, regras duras, eu posso levar isso lá para o meu relacionamento com os meus filhos, de ser aquele pai ou ser aquela mãe que não consegue dizer não, que tem dificuldade de colocar as regras, porque uma coisa, a Priscila aí tem uma filha pequenininha, sabe como é que é? Quando o filho é pequenininho, a gente dá regra,
Eles batem o pé, mas a gente ainda tem um controle. Quando eles crescem e viram adolescente, eles começam a enfrentar. E esse enfrentamento para o pai e para a mãe é perigoso por quê? Não que é perigoso, né? Vamos mudar aqui. É difícil por quê? Porque o pai e a mãe, ele trouxe uma questão dentro deles de ser um pai e uma mãe perfeitos. Uhum. Exatamente. Ele, não é? Cria um padrão, né? Do tipo, eu vou ser a mãe perfeita, porque a minha mãe ou meu pai fizeram isso e eu não vou fazer nada disso. E aí vai criando, vão perdendo literalmente a força, né? Porque a força vem das nossas raízes. Sim. E aí, quando ocorre isso, porque você é mãe, você sabe que tem muitas mães aí, muitos pais que vão assistir essa live. Quando eu vou me posicionar com o meu filho de uma certa idade, porque criança, quando a gente se posiciona, eles vão fazer manha, vão fazer birra, vão ficar doentes, vão chamar atenção, vão dizer que não ama, vão dizer que não ama a mãe, que a mãe não gosta dela, vou contar para o meu pai. Quer dizer, são dinâmicas naturais que acontecem numa relação. Quando este filho começa a crescer, e a partir de lá, da infância, ou o pai ou a mãe não é que não soube lidar, não sabia como fazer diante disso, isso pode ainda ficar um pouco mais intenso essa relação. Por quê? Olha uma coisa muito interessante, vocês aí, pais e mães. É muito comum ver um ambiente familiar quando um dá uma regra, o outro tira. Exato. Ou, ao contrário, eu delego o poder para o outro. Por exemplo, uma criança faz uma arte, e aí a mãe geralmente fala, vou contar para o seu pai. Ou o pai vice-versa, eu vou contar para sua mãe. Olha, deixa o seu pai chegar, você vai ver. Sem perceber, o que pode acontecer? Eu estou delegando inconscientemente para aquela criança, dizendo, quem manda aqui é seu pai, quem manda aqui é sua mãe, eu não tenho poder nenhum sobre você. Ou seja, no fim, a criança acaba nem sabendo quem é que manda na casa. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. E aí você falou agora uma palavra que muito pai, muita mãe, às vezes, fica com medo dessa palavra. Por quê? Mandar. Significa mandar, tem uma referência negativa, que talvez eu tive um pai ou uma mãe, ou tive uma história de quem cuidou de mim, que foi um autoritário, que foi alguém talvez que não me ouviu, que só delegou, né, só cobrou, exigiu, e às vezes essa palavra, ela traz para o indivíduo um peso. Não, mas eu não quero mandar, né? Eu não quero mandar, né? Eu quero ter uma conversa com meu filho, com a minha filha, mas ele não me escuta, ele não me ouve. Sim, o teu filho não vai ouvir você da forma que você gostaria. Exato. E assim, o que tem que ficar muito claro é que às vezes os pais, eu falo como mãe, né? Nós pais, nós queremos muito acertar, assim como os nossos pais também tentaram acertar. Só que chegou num ponto que às vezes os pais, eles falam assim, eu quero ser amigo do meu filho. E é aí que vocês têm que observar. Porque nessa hora, você acha que um filho vai respeitar o amigo? Então é nessa hora que os pais precisam se olhar, né? Observar as atitudes dele. Porque, de repente, o filho, ele não precisa de um amigo. O amigo tem um monte na escola, tem um monte durante os relacionamentos deles, né? Eles precisam de pai. É de pai e de mãe. Pode continuar aí, professor. É só uma... Ok. Não, muito bem. Eu vou colocar aqui alguns pontos importantes para que a gente possa decorrer aqui, porque é um assunto muito amplo, porque quando a gente vai falar de pai, mãe e filho, a gente automaticamente entra na relação do casal, né? Porque vem antes dos filhos. E aí, alguns pontos muito importantes. Eu tenho que observar dentro da minha relação com meu filho, com a minha filha, porque o pai e a mãe, ele tem uma característica de dizer assim, se tem mais de um filho, eu amo todos os meus filhos da mesma forma. Temos que separar isso e fragmentar de uma forma. O amor materno, o amor paterno pode ser amplo, mas para cada filho, para cada filha, vai ser desenvolvida uma relação diferenciada. E os pais devem perceber isso. Não é só, às vezes, uma queixa de um filho ou de outro. E, às vezes, o comportamento de um pai ou de uma mãe valida para aquele filho que ele gosta mais de um ou de outro. Isso é muito visível. E não por maldade, não porque os pais não amam, mas, às vezes, eles delegam, empregam uma energia de cuidado, de atenção para um filho. E o outro não. Quer ver uma coisa simples? Você tem lá dois, três filhos. Um filho é aquele que
não tem problema, né? Aquele filho bonzinho, estudioso, é aquele filho. Aí você tem o outro lá que tira nota 10, é um exemplo. E você tem aquele outro que é meio problemático. Um exemplo muito comum, né? É, muito Porque comum. todo mundo tem, né? Isso. E aí você tem aquele outro filho que não é mais doentinho, tem que chamar mais atenção. O que acontece? Você empreende uma maior energia naquele filho, isso é natural. Sim, Para o outro, né, que é o independente, você escutava de uma mãe, né? Mas esse filho meu é independente, ele não precisa de mim. E aí cria nesse indivíduo, sem perceber o quê? Eu sou independente. Se eu sou independente, eu não preciso dos outros. Eu não preciso de afeto, eu não preciso de carinho. Então, quer dizer, quem é independente não recebe amor, não recebe atenção, não recebe cuidado. Veja como é sutil essas dinâmicas, né? Veja como é sutil algumas. Agora eu vou responder aqui. Já mandaram um negócio para mim aqui no meu WhatsApp. Tem pergunta pessoal, aí? Pessoal. Deixa eu só fazer uma palha aqui. Uma palha do negócio. É interessante essa dinâmica que você falou, porque serviu para mim. Assim como deve ter servido para outras pessoas. Olha que interessante, tá vendo? Serve para nós também, né? Mas é porque, assim, olha que interessante a história da minha família. Eu tenho, para as pessoas daqui de Guaíra que me conhecem os meus pais, a minha família, a minha irmã mais velha, ela tem deficiência auditiva. Né? Minha mãe teve rubéola durante a gravidez. Depois teve a Poliana e depois teve eu, né? A Policênia, a Poliana e Priscila. E aí, o que acontece? Ali, tinha que ter, sim, um certo cuidado. E é interessante essas dinâmicas, porque, às vezes, quando nós somos filhos, por mais que a gente fale assim, eu sou independente, eu consigo sozinho, mas a gente sente que, em algum momento, alguma coisa faltou pra gente. Hoje eu posso falar isso com mais clareza, né? Com mais clareza desse assunto, porque foi algo extremamente resolvido, né, professor Leandro? Que bom. Mas, assim, a gente sente isso, sabe? Dentro de nós, fala, nossa, caramba. E, de fato, ela precisava de mais atenção, né? Então, nesse momento, a família é isso. É você estar apoiando e observar e fazer com que os outros filhos também tomem essa consciência. Não é só falar assim, tadinho, porque é independente. Por mais que a minha irmã tem deficiência auditiva, hoje ela é extremamente independente. Ela está lá no Japão hoje, ela está trabalhando, está se virando, sabe? É incrível isso. Mas tudo isso vem na dinâmica dos pais. Por isso que é importante nós observarmos, cada família vai ter uma dinâmica, cada pai e cada mãe vai ter uma dinâmica, não é igual para todo mundo, né? Exato. Então, tem que observar, você que é pai, você que é mãe, e a gente que também é filho, observar quais as minhas dificuldades que eu tenho nas minhas relações. Quando a gente fala de dificuldade, a gente está falando de comunicação, né? É muito comum, eu falei quantas vezes para minha mãe, né? A senhora é antiga, a senhora é velha. Né? Os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram. Então, o pai e a mãe precisam alinhar esta linguagem de comunicação daquilo que ele quer também dentro da sua casa, do seu ambiente, daquilo que ele expressa para o seu filho, né? Até vou contar aqui uma história muito interessante com um amigo meu, né? Ele me compartilhou e me permitiu compartilhasse isso. Ele com um problema com um filho adolescente, e aquele filho bem rebelde falou, mas eu não entendo, meu filho era tão bonzinho, e de repente na adolescência agora ele virou, bate a porta, e fala palavrão, em casa nunca ouviu isso. E aí um dia ele foi chamar, eles estavam almoçando, e o filho falou um negócio, e ele falou com o filho saiu da mesa bravo, entrou no quarto, bateu a porta com tudo, né? E o pai foi lá e ele trancou a porta, né? E disse pro pai, aqui é meu quarto, ninguém entra, não sei o que, aquela coiseira toda, né? E aí o filho depois foi para a escola. Aí o que o pai fez? Arrancou a porta do quarto do filho. Eu tô contando uma história para vocês. Ele arrancou. Falou, peraí, a casa é minha. Arrancou. Quando o filho chegou à tarde da escola, cadê a porta? Não tinha mais. Cadê a porta do quarto? Cadê a porta do meu quarto? Ok, meu filho. A porta do seu quarto eu tirei, porque o seu quarto pertence à minha casa. Então, na minha casa, quem manda sou eu e a sua mãe. Sou eu e a sua mãe. Exato. Se você não está contente, como você já é um homem, se ele falando, né? Como você já é um homem formado, sabe se cuidar, fique à vontade para você seguir a sua vida. Quiser ir embora hoje, pode pegar as suas coisas e ir embora.
Mas só leve daquilo que você comprou. O que eu e sua mãe demos a você, você deixa. Olha que forma que esse pai teve, né? Uma forma. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para o pai e para a mãe. São as formas de educação, né? Sem agredir, mas fazer com que o filho eu também não preciso agredir. Isso, eu não preciso agredir, eu não preciso espancar, eu não preciso humilhar, falar coisas negativas do filho ou da filha, mas eu preciso me posicionar. Porque se eu não me posicionar dentro de casa, o pai ou a mãe, primeiro, vai ter conflito na relação de casal. Por que vai ter conflito na relação de casal? Porque um vai concordar com uma coisa ou outra não. Geralmente o pai vai dar ordem, a mãe não concorda. Não fala assim com o meu filho. E aí começa, olha como uma problemática de comunicação, às vezes, de regras. O filho necessita de regras, necessita de limites. Uma coisa aqui. Cortando rapidinho, acabei de receber uma mensagem aqui, ó, que é para falar o seguinte, gente, vocês vão ganhar um presente, quem estiver assistindo a nossa live. Então, é assim, vai sair aí um bônus nos comentários, e é para vocês clicarem lá, preenche o formulário, que aí vocês vão receber um presente nosso, tá? Passa o WhatsApp, nesse formulário vai ser tudo gratuito, tá certo? Para vocês ficarem sempre por dentro daquilo que nós vamos estar falando durante a semana. Ok, pode voltar, professor. Deixa eu abrir aqui os comentários, porque não está aparecendo para mim, eu não sei quem está aqui, né? Está mostrando aqui as pessoas, mas não estou vendo. Agora abriu aqui o sistema. Aí, pessoal, porque nós não estamos aqui no Facebook, tá? Nem eu, nem a Priscila, nós não estamos com a plataforma externa. Então, aqui, deixa eu ver quem está aqui. Para dar uma boa noite pro pessoal aqui, deixa eu abrir aqui. Agora apareceu para mim aqui, né? O Rodolfo. Pessoal, eu não estou vendo ninguém, tá? A Ana Paula, Luiz Gustavo Maciel, o Paulo Oliveira, Ana Maria Borges, Gislaine. Dona Ana, beijo. Beijo, amiga. A Lu. Esse povo aí é de Guaíra, tem uma galera aí. A Lu também, terapeuta sistêmica. Ei, Lu, saudade de vocês. Oi, Lu. Pessoal, vocês quiserem, pode escrever aqui no comentário que a gente vai respondendo. A Aline está lá no sistema, ela vai pegar lá os comentários de vocês, ou manda lá pelo próprio WhatsApp, né? Ô Pri, você tinha falado que você tinha recebido algumas perguntas e de uma forma ampla. Eu queria que você pontuasse essas perguntas, porque pode ser também um questionamento dos nossos amigos que estão nos assistindo. Com certeza. Então, para quem me conhece aqui em Guaíra, sabe que eu trabalho com as terapias, né, com a constelação, com essas terapias integradas, trabalho aqui no espaço quântico, e sempre aparece alguém aqui conversando, contando suas histórias, e tá tudo bem, né? E essas perguntas acabaram surgindo porque durante as conversas, né, falando sobre as relações mais saudáveis, as mães se abriram e falaram, olha, Pri, eu acredito que a minha história e a minha dúvida pode ser também de muitas outras mães. Então, eu gostaria que você fizesse essa pergunta, né, ali ao vivo, para poder estar esclarecendo. A primeira pergunta é de uma mãe. Ela disse assim, Pri, eu tenho dificuldade com a minha filha de 15 anos e ela já chegou a me agredir. Como que eu posso fazer para melhorar a nossa relação? É uma pergunta, assim, bem delicada, sabe? E é como a gente costuma dizer, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar todos, porque a gente não sabe qual histórias que vocês estão trazendo, por tudo que vocês passaram na vida. Então, a gente não pode generalizar nunca. Mas algo que é muito interessante eu vou fazer uma pergunta, assim, que às vezes, nós, quando a gente posiciona como os terapeutas, às vezes as pessoas acreditam que a gente é um pouco duro nas palavras, mas são essas palavras que às vezes pode trazer vocês para a consciência, né? Então, eu gostaria de te perguntar o seguinte, aonde que está o pai da sua filha? Né? Porque quando um filho chega a agredir um pai ou agredir uma mãe, de alguma maneira, um dos dois não está sendo olhado. Não é isso mesmo, professor? Perfeito. E aí a gente tem que observar algo. Um problema, por exemplo, uma agressão como essa, ela não começou de uma hora para outra. Uhum.
O que a gente tem que observar é que isso não é um fato isolado. Isso foi uma sucessão de acontecimentos para que ocorra um desrespeito físico. Já existe um desrespeito na própria relação. Exato. Né? Então, se esse filho está agredindo o pai, tem uma dinâmica aí. Toda agressão, ela tem por detrás raiva, tem aí coisas mal resolvidas. Né? Eu sempre pergunto para as pessoas, né, o que é mais importante numa construção, o telhado ou o alicerce? Ambos são importantes, mas qual é o fundamental? O alicerce. E nosso alicerce emocional, ele se dá ali na primeira infância. Então, nós não sabemos o que ocorreu aí nessa relação com essa mãe, com essa criança, né? Não sei qual é a idade dessa moça, desse rapaz que agride, mas qual é a postura da mãe antes, durante este evento e depois? Qual é a dinâmica de agressão que está sendo contada, né? Por esse filho ou para essa filha ter essa postura de agressão, que seria a mesma coisa quando a gente vê um pai e uma mãe numa dinâmica agressiva com os filhos. Tem algo, né? Só que a gente olha muitas vezes, né? Nossa, mas um filho agrediu uma mãe, isso não é tão raro, né? Exato. E às vezes tem outras agressões que devem ser vistas. Um desrespeito. Por exemplo, a Priscila, eu não sei se na sua família foi assim, acredito que muitas pessoas que tiveram uma dinâmica dessa. Na minha família, tinha que chamar o pai e a mãe como senhor, senhora. Tinha que pedir benção com a mãozinha. Pro vô e pra avó. É muito comum, as coisas mudaram. E hoje a gente vê pai e mãe que diz assim, não, eu não gosto que o meu filho me chama de senhor, porque eu não quero me sentir velho. E se a gente compreende esta terminologia, né, dizer senhor é reconhecer que o outro tem um grau de hierarquia, né? Ah, mas isso não quer dizer nada. O grande problema que levou a humanidade ao caos é achar que, né, quando a gente vai nivelando toda a relação, a gente traz um grande problema. O grande problema hoje das relações é que nivelou pai e filho. Exatamente. É aquele momento que entra que eles querem ser os amigos dos filhos, e não. Os amigos dos filhos. Eu não preciso, claro, usar a metodologia, talvez, lá daquela história do pai ou da mãe, de violência, de agressão. Né? Em casa, por exemplo, se os adultos estivessem conversando, pai e mãe estivessem conversando, se a criança chegasse, eu chegasse lá, não sei o que dizer. Só bastava aquele olhar, assim, Nossa, conversa de adulto, criança não mete o bico, né? Quer dizer, e a criança vai para o cantinho dela, né? Eu lembro de um fato muito interessante, porque quando ia visita em casa, eu sempre gostava de estar junto para escutar as conversas, né? Já tava as coisas do terapeuta lá, de ouvir as histórias das pessoas, né? E às vezes eu falava, né, as coisas, né? Eu falava as coisas e tal. E a minha mãe, né, uma mineira brava, baixinha mineira brava, ela olhava assim e ela fazia um sinal, né, com o olho, assim, ela levantava a sobrancelha, né? Aí, quando ela fazia isso, eu sabia. Eu falei, ai, meu Deus, que a visita foi... Quando a visita estava lá, ela não dizia nada, mas quando a visita saía... Né? Senhor. O que eu falei para você? Você não tem que ficar conversando, isso é assunto de gente grande. Você mal saiu das fraldas. Claro, olha para você ver. Os adultos, né, não ouviam a gente direito. E tipo, quando a gente saía, minha mãe falava assim, você vai fazer do jeito que eu falar. Você entrou, você não mexe em nada, você não fala nada, você fica quietinho. Menino, se eu fizesse alguma coisa de diferente, minha mãe só olhava assim, ó. Sabe quando fecha um olho assim? Abre as narinas de raiva? Eu não sei se os pais de vocês eram assim, mas eu tenho a lembrança da minha mãe desse jeito. Ela só olhava e falava assim, lá em casa nós vamos conversar. Gente do céu, que medo de ir embora. Aí eu ficava quietinho, sabe? Puxa, porque eu já sabia que ia vir chumbo. Sim. Por isso que é importante para a gente identificar como está sendo a minha comunicação com... Eu já estou entrando até para o campo de solução, né? Como que está sendo a minha comunicação com esses filhos? Como que está sendo a comunicação? Né? Mas fala, poxa, mas eu não sei como fazer. Então, vamos ao primeiro ponto. Observar qual é o problema. Qual é a dificuldade que eu tenho? Qual é a dificuldade que eu tenho na educação? Qual é a dificuldade que eu observo no meu filho, na minha filha, que talvez cause em mim algumas coisas, algumas situações?
né? Conflito também, né? Os conflitos, as dificuldades. Primeiro, observar o que eu estou vivenciando que está me causando dor. Eu atendi uma mãe, ela dizia assim, nossa, eu tenho vergonha de ser com meu filho, ele faz eu passar vergonha. Aham. Aí, ele faz eu passar vergonha. Mas o que o teu filho faz? Né? Ai, ele anda na rua, ele conversa com todo mundo. A gente vai num lugar, ele vai na mesa das outras pessoas. Meu filho sobe na mesa, quer dançar. Qual é o maior problema disso? Ai, eu passo vergonha. E aí eu perguntei para essa, e aí eu disse a essa mãe, você já teve consciência que esse filho teu é saudável pra caramba? Exato. E que ele é comunicativo? Caramba, você entrou num assunto que é muito interessante também, que é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, porque falta 20 minutos para acabar a nossa live. Calma aí. Pri, só um minutinho. Daqui a pouco a Aline vai mandar aí um WhatsApp para você, que vocês estão saindo fora do tema aí. A nossa diretora está lá do lado. A nossa diretora é muito brava, porque eu e o Leandro, a gente começa no arroz, a gente termina no feijão, gente. Mas é uma coisa assim, muito... Não, é rapidinho, juro, Aline, não vou entrar muito nesse assunto. Mas é essa dificuldade, às vezes, que os pais têm com os filhos mais novos, de falar de tomar remédios para ficar mais controlados. Gente, as crianças são extremamente saudáveis. Quem está doente, às vezes, somos nós que não queremos reconhecer isso. Você respirou fundo aí, né, professor? Isso. Então, assim, a gente precisa olhar com mais carinho para essas crianças. Elas estão vivas o tempo todo, elas são curiosas. Vamos voltar um pouco também para vocês, né, nesse momento de quando vocês eram crianças, o que vocês faziam? Vocês andavam descalços, vocês andavam de bicicleta, subia na árvore, caía, ralava o joelho, quebrava um braço e estava tudo certo. Os filhos de vocês não têm problema. O problema que vai ter será se eles ficarem sentados jogando um videogame ou não tendo um diálogo com vocês, ou não tendo essa conexão assim, de relacionamento com amigos. Né? Então, a gente cria filho para ir para o mundo. Bom, se deixar, eu vou falar muita coisa aqui também. Não, é muito importante, porque quando você falou de respirar fundo, hoje, e aí eu vou pegar, e agora eu vou apontar aqui um ponto muito importante, e como profissional da área eu posso falar isso com muita experiência. Antigamente, quando a gente não tinha tanto essas modernidades, a gente tinha como criança, claro, muita coisa mudou, a gente tinha uma interação, não que hoje se perdeu, mas a gente tinha uma interação um pouco maior, né? E a gente queimava energia. As nossas brincadeiras era queimar energia, de brincadeira de rua, brincadeira. E hoje, claro, mudou muita coisa, porque a questão da violência, a questão da segurança, mudou muito mesmo, né? As questões das brincadeiras, né? Antigamente as crianças brigavam, os pais não entravam na história. Hoje a criança briga, um mata o outro, o pai mata o pai do outro porque não concordou. Então muita coisa mudou. Eu falo porque às vezes eu recebo mãe e pai falando, meu filho tem hiperatividade, o meu filho não sei o quê. Eu recebo muito isso também. E aí eu pergunto para esse pai e para essa mãe, qual é o último dia que você pegou esse menino e essa menina foi brincar com eles? Foi queimar energia. Pegou esse moleque e foi jogar bola. Aí às vezes eu vou escutar assim, puxa, mas eu não tenho tempo. Me desculpe, pai, me desculpe, mãe. A partir do momento que você gera uma vida, você tem que ter tempo. Quem quer, você tem que ter tempo. E né? tempo não é quantidade, é qualidade. Exato. Eu posso chegar tarde do trabalho cansado, mas eu vou criar um momento com meu filho, seja naquele me fala, filho, hoje o papai está cansado, mas amanhã eu vou brincar com você, eu vou fazer algo. Por quê? Porque a criança, desde o seu processo de desenvolvimento, ela não sabe de nada disso. Vale ressaltar. Ela quer brincar. Também. Fala, querida. Sim, vale ressaltar que assim, as crianças, elas estão em formação, gente, do 0 aos 12 anos. Então, aqui ela está formando todos os pontos de vista delas, elas estão tendo todas as experiências do que é mundo, do que é ir para a escola, do que é sair de casa para ter amigo, para depois ser namorado. Então, tudo que não é resolvido, isso serve para vocês pais, então tudo que não é resolvido entre 0 a 12 anos, na nossa fase adulta, nós vamos ter que resolver isso. Então, é onde a gente acaba lidando com alguns medos, alguns traumas. Então, se vocês estiverem passando por alguma situação desagradável na vida de vocês, observe um pouco lá atrás,
qual foi a experiência que seja algo semelhante ao que está passando hoje, né? Para que vocês possam fazer alguma coisa de bom, tá? Mas pode continuar, Sim. professor. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta a vocês, e você, Priscila, a mim, a todos, né, que estão assistindo agora e que vão assistir depois. Quando você lembra da sua infância, qual é a brincadeira que você lembra do seu pai e da sua mãe com você? Qual é a memória afetiva que você tem do seu pai e da sua mãe? Poxa, um dia meu pai fez isso comigo, um dia minha mãe fez isso comigo. Aí eu perguntaria para você, pai, e para você, mãe, qual é a memória que você está deixando para o seu filho de brincadeira, de presença? Quando eu estou com meu filho, eu tenho que estar com meu filho, não tem que estar com celular, não tem que estar com televisão, é com meu filho, eu vou entrar no mundo dele, eu vou brincar com ele. Né? Porque eu estou criando um alicerce emocional. Recentemente eu atendi uma pessoa de uma certa idade, e quando eu fiz uma pergunta sobre a infância, ele me disse uma coisa assim: a coisa que eu mais lembro do meu pai foi um dia que a gente estava lavando um carro. Ele tinha um carro chamado Rural, nem existe mais isso, né? Aquela Ruralzona, caminhonetona. A gente estava lavando, ajudando ele, e aí assim, era chão de terra onde ele estava lavando. Ele me derrubou no barro, a gente se rolou lá no barro, eu com ele, eu e meu pai. A minha mãe ficou tudo brava porque nós sujamos a roupa, e quando eu lembro disso, foi um momento que eu tive com meu pai. Olha que memória linda. E nós? Qual a memória nós temos de brincadeira com o nosso pai? Qual a memória que nós temos, talvez, da mãe ou do pai, que fala, poxa, eu lembro desse fato na minha infância. Isso é importante porque tem muitos adolescentes que às vezes eu atendo, não atendo muito adolescente, mas quando vem adolescente, eu pergunto, qual a memória que você tem do seu pai e da sua mãe de brincadeira? Eu vou dizer para vocês, o que eu mais escuto dos adolescentes, quase nenhuma. Cobrança, cobrança, cobrança. Você tem que estudar, tem que pensar na faculdade, tem que pensar nisso, tem que pensar no seu futuro. Uma moça, uma adolescente, isso. E uma adolescente falou para mim, para resolver sozinhos, gente. Sim. E olha que interessante. Eu atendendo uma jovenzinha de 14 anos, eu disse para ela assim: o que você mais gostaria que seu pai fizesse por você e com você? Ela me disse: o que eu mais gostaria é que meu pai fosse um dia comigo sozinho no shopping. Olha isso, que coisa e me levasse pra... E aí eu chamei o pai, né, na terapia familiar, e disse: o que você acredita que a tua filha gostaria que você fizesse com ela? Puxa, eu trabalho tanto para dar o melhor para ela, eu quero comprar um celular lá, iPhone 8, 10, sei lá, para ela. E eu falei para a sua filha, eu falei para a filha dele: agora você tem a oportunidade de dizer realmente para o seu pai o que você mais gostaria. E ela, com lágrimas nos olhos, disse: pai, eu só gostaria, não queria iPhone, eu queria que um dia você me pegasse só eu e fosse no shopping, igual o pai da minha amiga faz com ela. Coisa assim. Olha aí para você ver. E o pai diz: filho, mas por que você nunca falou isso para mim? Olha como é muito simples, gente. Vou dizer uma coisa para vocês. É muito simples esse caminho de solução para esse conflito. Vocês, pais, prestem atenção nos seus filhos. Eles são indicadores. Exatamente. E aí eu digo para vocês, muito importante: vocês são a melhor terapia para o seu filho é que ele tenha um pai e que tenha uma mãe presente. Puxa, mas eu não tenho o pai, ou o pai faleceu, a gente se separou. Então seja apenas a mãe, ou seja apenas o pai. E você estará fazendo um trabalho tão maravilhoso que nenhum terapeuta, psicólogo. Nós somos limitados por quê? Porque você, pai, você, mãe, tem uma ferramenta maravilhosa na mão, chamada amor materno, amor paterno. Algo que é interessante também para pais que estão tendo dificuldade com filhos, né? Tanto assim, vamos supor, o pai ou a mãe não se dá bem com o filho. Vamos supor que é a mãe que não está se dando bem com o filho. Para essa mãe, eu gostaria de falar o seguinte: observa como que é o seu relacionamento com o seu marido. E para o pai que está tendo problema com a filha, observa como que é o seu relacionamento com a esposa. Porque o Olha filho que interessante. Ele vai representar algo no seu relacionamento. Pode continuar. Isso. Tem duas perguntas aqui, e eu vou já falar aqui, e depois você entra também dando alguma orientação. A Maísa pergunta aqui, ó: qual a melhor forma de lidar com uma criança muito tímida, com 10 anos?
Primeiro, não reforce este comportamento. Como que a gente reforça? Eu falo que eu vivi isso na minha casa, com a minha mãe, com o meu pai. Gente, eu vivo isso com a minha filha. Eu Isso. posso falar também depois. Isso. Pode Sabe começar. como é que é? A gente reforça no sentido assim, chega a gente em casa, a gente obriga o filho, a filha, a ir cumprimentar, e beijar as pessoas. E aí, quando a criança não faz, a mãe já reforça, ele é tímido. A minha mãe diz assim, ele é bicho do mato. Porque eu me escondia, né? Eu me escondia. Então, assim, uma das coisas é não reforçar o padrão de comportamento. Ele é tímido ou introspectivo? O que significa isso? Tem criança que ela é introspectiva, então ela é mais silenciosa, não vai se expressar. Então, devagar eu vou criando ela da forma que ela é. E devagar isso vai se transformando. Porque senão eu posso reforçar este padrão. Então, assim, como que essa timidez também afeta? Está afetando? Ah, mas ele não tem amizades, ele não brinca. Então, eu tenho que começar a observar, né? O que atrai ele, o que agrada a ele. Porque se é vou usar aqui, se é uma timidez, vamos pegar assim, que não atrapalha ele gosta de ficar um pouquinho mais isolado, gosta escolhe um certo tipo de brincadeira, escolhe certos grupos de amizade, é uma coisa. Mas se essa timidez atrapalha, por exemplo, fica sempre de cabeça baixa, fica sempre acuado no canto, aí tem que observar, né? Algo que começou quando? Isso, começou quando? Ele tem 10 anos, Maísa, começou quando? Sempre foi assim? Tem outras crianças? Isso. Tem outras crianças? Tem irmão? Como que é a relação dos pais com esses irmãos? Às vezes reforça, né? Ah, você deveria ser igual ao seu irmão, deveria ser igual ao fulano. Né? Não compare nunca, Maísa. Isso, não compare nunca. Só para ressaltar um negócio, Maísa, como que é a dinâmica dele, porque assim, se você parar para observar, às vezes ele fica mais tempo na escola, às vezes do que em casa. Como são os amigos dele? Observa como que é o comportamento dele na escola, porque o que é importante é não ficar ressaltando que ele é tímido. Eu falo isso porque na minha casa, Maria Augusta, para quem conhece, para todos que estão assistindo aí, ela é muito tímida, ela é na dela, sabe? E eu não vou forçar minha filha para abraçar, para não sei o quê. Só que também eu já pedi para os professores, né? E eles sempre, assim, nossa, eu tenho um carinho enorme, obrigada para todas as professoras da Maria Augusta, que elas não reforçam. Tipo, você fala assim, Maria Augusta, vai lá dar um abraço, ela não dá. Elas não falam assim, tipo, ela é tímida. Sim. Então, para com isso, porque às vezes a criança acredita... Ela colocou aqui, né? Olha que legal, ela colocou aqui, ó. Ele é tímido somente fora de casa. Tá. Ele é tímido somente fora de casa. Em casa ele é extrovertido, gosta de trazer os amigos. Então, assim, é natural que essa timidez, porque essa timidez é o quê? É uma questão de segurança. Enquanto eu não confio na pessoa, enquanto eu não confio, eu sou aquela pessoa, eu não me abro. E às vezes, olha a questão que é. Às vezes isso se toma uma proporção que às vezes o indivíduo depois ele desenvolve numa ideia que ele é antissocial. Exatamente. Ele é antissocial. Não, ele só escolhe melhor, porque se ele leva o amiguinho para casa ele é extrovertido, então ele não é tímido. Sim, em casa ele conversa, ele não é tímido. Então lá fora ele vai... Isso. Lá fora ele vai ter um comportamento natural. Quantos anos então olhe para isso como natural. 10 anos. E ele tem um irmão... Ele tem um irmão de 6 anos, que é diferente dele, né? Sim, os filhos são sempre diferentes e tá tudo certo, viu, Maísa? Só que, assim, pede na escola, né, para os professores não falarem, tipo, ele é tímido, sabe? Isso é um cuidado que você vai ter com o seu filho e tá tudo bem como preocupação de mãe, tá bom? E os professores, assim, sempre estão muito receptivos, porque eu tô observando que hoje em dia os professores estão muito abertos, né? Nessa dinâmica de pais e filhos, trabalhando todo mundo junto. Então, isso é legal. O principal é não trate o filho, mesmo que ele tenha uma dificuldade, trate ele diferente. Exato. Porque se ele tem um irmão, aí eu posso tratar ele de uma forma diferente, pode reforçar esse padrão de comparação. Então, não, a outra é diferente? Nós somos diferentes, comunicamos diferente, expressamos de forma diferente. Só mais uma perguntinha aqui, para a gente poder dar encerrar? Acabou? Não, encerrar ainda não, mas só para...
Pode responder aqui, ó. Não estou sabendo lidar com meu filho de 10 anos que quer ficar sozinho. Vem da escola sozinho, fica em casa sozinho. O que faço? Acho muito novo para isso. Mari, tem que observar uma coisa assim, ó. Se esse ficar sozinho não é um estado, por exemplo, melancólico, ele quer ficar sozinho, isolado, triste, Sozinho, cabisbaixo. depressivo, tem que Se observar. isso altera o apetite, a interação dentro de casa, aí a gente tem que começar a olhar. Sempre um ponto. Começou quando essa dinâmica? Quando começou isso? Sempre Há foi quanto assim? tempo? E outra coisa, como que a família lida com isso? Porque às vezes a criança fica em casa quieta porque não tem o que fazer, não tem algo que agrade ela, ela fica quieta, mas quer vir da escola sozinho. Então tem que observar o que será que está acontecendo na escola, será que ele está passando por alguma dificuldade, né, os bullying hoje, né? Aí, será que ele está passando por alguma dificuldade? Perguntar, não sei se você já perguntou para o seu filho, né? Olha, filho, está acontecendo alguma coisa? Mas ele não vai falar. É um menino? Se é um menino, dificilmente ele vai, às vezes, se abrir com a mãe, né, de falar alguma coisa que está acontecendo. Pelo medo, às vezes, da represália, pelos medos, às vezes, do como a mãe vai lidar com isso. Sim, ou em algum momento, assim, ele tem medo de se expressar e de ser mal compreendido. Isso também é importante, porque às vezes, pelo fato deles serem novos, eles ainda estão formando, assim, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de estar se expressando, e de repente não é aquilo que eles querem falar, são mal interpretados. E de uma outra dinâmica que pode acontecer também, que é muito comum, eu falo porque eu tive essa experiência na minha própria vida, que às vezes a criança fala alguma coisa e o pai e a mãe dizem, mas é culpa sua, porque você não faz diferente. Eu tive uma dinâmica quando tinha 10, 11 anos, nunca fui de brigar na escola, só a partir dos 10 que eu virei meio o capetinho da sala. E aí o que aconteceu? Uma vez eu apanhei e cheguei em casa e contei pro meu pai, aí ele brigou comigo. Aí um dia eu bati no menino, né? Eu cheguei em casa, ele brigou comigo. Falei, peraí, mas o que é certo então? Né? Se eu apanho, eu tô errado. Se eu bato, eu tô errado. O que é certo? O que eu deveria fazer então? Né? E a culpa era minha. Cérebro. Como é que faz? Você apanha porque é culpa sua, porque você não se defendeu. Aí eu me defendi, a culpa é sua, por que você bateu? Não pode bater nas pessoas, não pode bater, não pode agredir. Eu falei, peraí, mas onde está o problema então? Né? Então a gente tem que observar assim. Quando começou essa dificuldade? Como que a mãe expressa isso para o filho e para as outras pessoas? E outra coisa, cadê o pai? Né? Como que é a dinâmica do seu filho com o pai dele? Isso é muito importante também. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Pergunta não apareceu. Não. Tranquilo. Ele me fala que na escola ele gosta de ficar quieto, em casa ele é alegre. Então não tem problema. Então não tem problema. Não tem problema. A gente tem que tomar um cuidado, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado de não transformar padrões naturais de comportamento em problemas e doenças. Exato. A gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente, não tem essa palavra no português, mas a gente enfermaliza tudo. Né? A gente coloca tudo no peso. Dando uma pausa aí rapidinho de novo, gente. A Aline vai colocar aí um bônus nos comentários para vocês estarem clicando, para vocês vão receber um formulário. E nesse formulário nós vamos enviar um presente para vocês. É um presente nosso aqui das relações mais saudáveis. Eu, Leandro, a Aline, estamos desenvolvendo um negócio bem legal para vocês, para poder estar lidando assim, com os filhos, tá bom? No momento que vocês estiverem mais calmos, vocês vão poder sentar, ler com mais tranquilidade, tá bom? Então, vai anotando aí, vai clicando no bônus. Manda aí, tá, Aline, pro pessoal. Coloque porque a nossa ideia mesmo é ajudar vocês, porque o que a gente observa assim, os pais dizem assim, eu não sei como fazer isso. Então, fique tranquilo, que nós vamos ajudar vocês a fazerem. Não o que é certo, mas o que é adequado para a relação de vocês, para melhorar essa dinâmica da relação. E o que é leve para vocês. O que é leve.
Se é pesado, se está sendo difícil, é porque às vezes a minha comunicação não está clara, às vezes eu tenho algumas questões dentro de mim que não estão resolvidas e que a gente pode resolver, né? Então é muito importante quando a gente está falando de criança, eu não tratar as dificuldades de uma criança ou padrões de comportamento até natural do período como uma doença ou como um problema, né? É. Eu peguei, a única criança que eu atendi, tinha 12 anos a criança, e a mãe trouxe a criança para mim porque a mãe se queixou da criança, a criança tinha problema, a criança era tudo, né? E aí era um menino de 12 anos, e a mãe falando, e o menino sempre com a cabeça para baixo. E aí eu olhei para a mãe e disse: mãe, quer ajudar o seu filho? Quero. Então agora você vai se retirar da sala e deixe agora 2 homens conversar. Agora conversa de homem para homem. O menino levantou a cabeça, deu um sorriso, a mãe saiu. Na hora que a mãe saiu, o menino sentou na cadeira e falou assim: nossa, você viu como a minha mãe fala? Eu falei: então, qual que é o teu problema? Não, a minha mãe é muito chata. Ela acha que eu sou criança, eu tenho 12 anos, ela acha que eu sou criança. E aí a gente foi conversando com ele, falei: tá, mas o que eu trouxe você aqui? Não, porque eu tenho uns comportamentos, olha, parecia um adulto. Eu tenho uns comportamentos que a minha mãe fala que não é da minha idade. Olha, eu não gosto de coisa de criança. Quer ser adulto. Quer ser adulto. Eu falei: tá, mas se você brinca. Não, eu brinco, eu tenho minhas brincadeiras, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de jogar bola com os meus amigos, né? E aí gente, só um minutinho, para eu trazer um negócio aqui para ele. Que é aquilo que você falou do pai. Aí eu perguntei para esse menino assim: fala uma coisa para mim. E o seu pai? Aí ele cerrou assim a face e disse: eu não tenho pai, eu sou o homem da casa. Tá. Olha onde está a dinâmica, né? Então, observa as questões que às vezes a gente tem que observar, né? Os filhos, eles são termômetros, muitas vezes, da relação do casal. Nossa, mas a gente nem briga, a gente nem discute, a gente nem... Ok, mas o filho está vendo a relação amorosa do pai. Você pai, você mãe, não tenha medo às vezes de ter uma dificuldade. Às vezes tem pai e mãe, às vezes a gente lê nesse livro de autoajuda, e é um pensamento meu, eu odeio o livro de autoajuda, né? Odeio o livro de autoajuda, queimo tudo, né? Serve para acender fogueira. Não, mas peraí. Vamos deixar claro para o pessoal, porque eles vão falar: gente, eu tenho um monte de livro de autoajuda, porque isso foi bom. Porque aquilo vai fazer você ficar o tempo todo no drama, e você vai continuar naquilo, você não vai desenvolver. Às vezes você precisa dar um passo que você está com medo. E é esse passo que é preciso ser feito para fazer algo mais, para mudar a sua situação. Isso Às mesmo, vezes é um passo doloroso, mas é assim que a gente cresce, né? Pode continuar aí. Isso. Aí, quando eu falei do livro, é assim, eu leio, eu tenho livros aqui, mas a gente não ficar preso nessas ideias que às vezes que eu preciso ter uma ação de comportamento, ter uma ação de pensamento, ter uma fala. Então, assim, por que eu falo isso? Eu li um livro recentemente que falava assim: não brigue na frente dos seus filhos. Gente, o filho, às vezes vai ver o pai ou a mãe ter uma viés, às vezes falou áspero, às vezes a mãe, nossa, mas eu não sei o que. A questão não é ver o conflito, é ver a solução. Então, o marido falou alguma coisa grossa lá com a esposa, perto do filho, chegou: amor, me perdoe. O filho está ali: nossa, os adultos discutem, mas ele, olha, meu pai pediu perdão. Algo importante sobre o perdão, sobre a desculpa, gente. Isso é importantíssimo. Sempre quando seu filho fizer alguma coisa de errado, sempre, o que vocês vão fazer? Vocês podem dar dura, sabe, como pai, como mãe, mas assim, na hora que seu filho vier pedir desculpa para você, gente, isso é importantíssimo, dá um abraço nele e fala: tá tudo bem, meu filho, eu te desculpo, mas fala com generosidade da sua alma, porque isso é muito importante, porque esses filhos, quando se tornam adultos, eles vão saber reconhecer os próprios erros e pedir desculpa. Às vezes, nós pais, a gente tenta acertar tanto que a gente erra, né? Então, assim, às vezes tentando acertar, fala assim: você fez errado, reprimiu a criança ali, reprimiu o adolescente. Aí, na hora que ele reconhece que ele fez alguma coisa de errado, às vezes tem que pedir desculpa, a gente pode virar as costas. Né? Isso pode acontecer, porque foi a maneira que aprendemos,
né? Mas a gente pode fazer diferente. E isso E faz tem, total e tem diferença. uma forma terapêutica de fazer isso que o pai e a mãe pode fazer. Então, Maísa, você pode fazer isso, né? Deixa eu só ver ali, a Mari também, né? Uma coisa que vocês podem fazer quando vocês forem conversar com os filhos, sentem, fiquem no tamanho da criança. Tá sentado no chão? Ótimo. Vai sentar no chão com ela. Por quê? Porque eu vou lá no mundo da criança. Com certeza vocês já viram o príncipe, eu esqueci o nome dele agora, e a princesa. Algumas fotos eles ajoelham, né? Se abaixam até o filho para conversar. Porque isso é muito importante, isso é terapêutico. Eu vou ter lá a criança, né? Vou lá olhar nos olhinhos dela e vou conversar, vou orientar, eu vou perguntar. Esse dia eu vi uma coisa muito interessante, né? A criança quebrou um negócio em casa e aí a criança entrou num desespero terrível. E aí a mãe disse assim: espera aí, vem cá, por que você está assim? Ah, porque eu quebrei. Você teve intenção de quebrar? Não, você teve intenção de quebrar? Não, isso acontece, fica tranquilo. Exatamente. Eu Olha acho que que isso acontece. diferença, né? Aí logo eu pensei, né? Eu pensei na minha história. Falei, se fosse eu, minha mãe falava, tá prestando atenção, não, tá dormindo. Ah, aconteceu isso com a Maria Augusta também, né? Esses dias atrás, eu não sei o que que ela quebrou, não sei se foi uma xícara, e ela chegou até no meu pai, né? E falou assim: vovô Reno, você vai ficar muito bravo comigo. Aí falou: mas por quê, Maria Augusta? Porque eu quebrei a xícara, né? Porque assim, a gente trabalha bem essa dinâmica, né? De falar sempre a verdade, por mais que doa, por mais que fica com vergonha, precisa falar a verdade, né? E ela falou: ó, Sim, você está muito bravo comigo, porque eu quebrei a xícara. Aí meu pai, né, também constelador, ele olhou e falou assim: Maria Augusta, mas você fez por querer? Ela falou: não. Falou: então tá tudo bem. Sabe? Então, sabe, tem que tirar esse medo de fazer com que eles digam a verdade. Assim, sim, eles vão ser seus amigos, entendeu? Eles vão ter essa dinâmica de falar: nossa, caramba, que legal, eu posso falar com meu pai, eu posso falar com a minha mãe, que eu sei que independente se eu estiver errado, são vocês que vão apoiar ele. Independente, se vocês parar hoje para analisar como foi a criação de vocês com o pai de vocês, com a mãe de vocês, né? E se amanhã ou depois acontece alguma coisa, se amanhã ou depois acontecesse alguma coisa, vocês tinham aonde recorrer, porque vocês sabiam, hoje, vocês como pais, vocês sabem o que eles passavam. E que, assim, a qualquer momento, se o filho de vocês pisar na bola com vocês, eles vão voltar para vocês e vocês vão abrir os braços para eles. Então, assim, observa isso, sabe? Sempre tenta falar a verdade, seja aberto também, seja claro. Às vezes dói, mas isso também faz com que a gente cresça como pai. Enfim, pode continuar aí, professor. ok. Ah, Que deu nosso horário. a minha diretora tá falando aqui. O que a minha diretora tá falando? Ela tá brava. É para você falar das consequências. Consequência? Ela falou esses dias no stories. É que você falou do seu stories lá, das consequências que você falou lá no seu story. Gente, isso é interessantíssimo. É o seguinte. Não, é porque assim, eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, e aí você fala assim, nossa, caramba, cada atitude, cada ato tem sua consequência. E às vezes, algo que eu quero lembrar muito para vocês, gente, é que a gente funciona a partir de experiências que nós tivemos. Lá atrás eu havia dito, né, que a gente forma as nossas experiências do 0 aos 12 anos. Então, quais foram as experiências que vocês tiveram durante esse tempo? Quando eu era criança, eu gosto de contar sempre histórias que aconteceu comigo, porque fica bem mais fácil. Então, assim, quando eu era criança, às vezes eu ouvia, assim, uma dura da minha mãe ou do meu pai, falava, ó, isso que você fez vai ter consequência. E, assim, eu acreditava em algum momento que eu tinha feito arte. Então, ou seja, eu falava, vixe, Maria, eu fiz coisa errada. Então, a gente precisa analisar o que você mentaliza, o que você acha, né? Quais são os sentimentos, as emoções que vêm quando você pensa nessa palavra consequência. Porque, o que veio aí? Tem alguém online? É porque eu não estou vendo aqui, né? Não, pode. O que vem de sentimento por trás? Observa, porque às vezes no meu stories, né, teve pessoas que falaram assim, eu tenho medo. Então, de repente, às vezes ela acha que consequência é algo negativo, porque ela partiu de uma experiência negativa, né? Eu tinha algo negativo com a palavra consequência.
Então, assim, a gente precisa sempre observar o que está por trás. Tem pessoas que disseram que tem maturidade, então isso é legal. A maturidade, ela faz com que ela te torne adulto, né? Então, ela faz com que você assuma suas responsabilidades e tá tudo bem. Mas sempre tem que observar. Se alguma coisa tiver... Tá tudo bem, Denise? Então, assim, se alguma coisa estiver, assim, incomodando com essa palavra consequência, observa, né? Então, assim, quais são as consequências? O que você imagina com a palavra consequência nesse momento, diante dos seus filhos? Qual que é a emoção que vem por trás? Observa isso, né? Então, de repente, isso pode estar te atrapalhando de alguma maneira para você se relacionar. E quando você conseguir detectar, faz uma pergunta, fica nessa pergunta, tipo, o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Qual decisão eu posso tomar para ser diferente disso? E aí deixa com que a própria essência de vocês, a própria consciência, ela vai trazer essa solução para vocês. Certo? E quanto pais, transmitir isso para os filhos. Isso. Enquanto a minha diretora está falando aqui, né? Enquanto os pais transmitir isso para os filhos, né? Fazer essa transmissão para os filhos. E é muito importante que eu sempre pergunto para os pais assim: se vocês fossem crianças e estivessem vivendo isso, o que vocês gostariam que os pais fizessem para vocês? Porque a gente tem que ter em mente nós fomos crianças. E aí quando a gente vira pai, vira mãe, se transforma em pai, tem o privilégio de ser um pai, de ser uma mãe, nós temos a oportunidade de fazer algo, nem melhor nem pior, mas diferente também, mas sabendo que aquela criança, ela vai passar por situações talvez semelhantes a nossas ou diferentes. E como eu gostaria, se eu fosse criança, diante de certa dificuldade, que o meu pai e minha mãe fizessem comigo. E aí me ajuda até ter um comportamento um pouco mais harmônico nessas relações, né? Porque isso é muito importante. Então, assim, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, né, deve observar o que eu trouxe das minhas histórias maternas e paternas, das minhas carências, das minhas necessidades afetivas, daquilo que eu considero que não foi tão bom, e que talvez eu esteja vivenciando na minha própria dinâmica com os meus filhos, né? Mas eu sou uma mãe perfeita, uma mãe... Pais, se permitam ser pais comuns, se permitam ser pais imperfeitos, se permitam ser pais como os outros que vão errar. Nós criamos uma expectativa. Nós criamos uma expectativa. Isso, criamos uma história assim. Os pais não podem errar com os filhos não podem errar com os pais. Então, assim, nossa, eu não posso decepcionar o meu pai, e todo mundo erra. Relação humana. Observa. Esse dia uma filha reclamava, mas meu pai e minha mãe dizem, e você acha que você era o filho perfeito que seu pai queria? Gente, os nossos pais, você acha que não tiveram um dia que pensar, por que né, esse meu filhinho não é diferente, minha filhinha não é diferente? A gente também pensou, isso faz parte da natureza, né, as nossas relações. Pai e mãe vai nos frustrar, nós vamos frustrar eles, faz parte da relação. É como eu vou lidar com isso. Então, você, pai, você, mãe... Acha que... Fala que você está no retorno, pode falar. A gente quase não gosta de falar, né, professor? Não, se deixar aqui fica até meia-noite. A gente tem que analisar que, assim, os filhos, né, tá tudo bem eles serem quem eles são, tá tudo bem, assim, se em algum momento eles erram, porque nós também um dia, nós somos filhos, né, e um dia nós também erramos, e como que a gente gostaria que os nossos pais falassem com a gente? Isso é importante. É fazer a empatia, é você observar como você gostaria de ser tratado também, né? E assim, às vezes um não é extremamente necessário, né? Você não vai se culpar também, falar, nossa, eu nunca disse não pro meu filho, pra minha filha, mas foi a maneira que eu encontrei, ok, tá tudo bem, sabe? Só que observa, você pode dizer não, mas fala um não de maneira carinhosa, sabe? Explica também seu ponto de vista, porque ponto de vista todo mundo tem o seu, né? Teu filho está criando agora um monte de coisas na cabeça, um monte de experiências. Observa o que é que ele está falando, tenta compreender um pouco, sabe? Isso é muito importante, o diálogo dos pais. Isso. E para a gente já chegar nos finalmente aqui, né? Para a gente ir encerrando a nossa live, é importante você, pai, você, mãe, observe a partir de hoje quem
está educando os seus filhos? A quem você está delegando esta educação, né? A quem você joga a responsabilidade. Isso. Como que você também se comporta diante das dificuldades dos seus filhos, dificuldade na escola, dificuldade de interação? Como que você está lidando com isso? Você mãe, você pai, vocês, entre casal, vocês têm aí uma harmonia na dinâmica da disciplina, se não tem? Isso está claro? Porque os filhos estão vendo, né? Um manda mais que o outro, aí eu vou lá falar com a mamãe deixa, né? Quais são as dinâmicas dessa relação que talvez você não perceba, mas pode estar influenciando a dinâmica dos seus filhos, né? Então, observe a partir de agora, você como pai, você como mãe. Observa também que eles não precisam estar presentes, tá? Porque foi como eu disse, às vezes, da mesma maneira que a gente herda o físico, a gente também herda essa parte energética de traumas, de conflitos, tá? Então, observa como que está sendo a dinâmica. Nem sempre seu filho vai estar presente, mas ele vai estar sentindo o tempo todo o que está acontecendo. Porque E um dos pensamentos sistêmico, deixando para vocês como um final, quando eu tomo o meu pai e minha mãe, quando você pai, você mãe, dá um lugar para o seu pai, para a sua mãe no seu coração, o que significa isso? Quando eu deixo de julgar os meus pais pelas falhas que eles tiveram. Quando eu olho para o pai do meu filho, para a mãe do meu filho, e também dou um lugar no coração, independente de como foi essa relação, os filhos podem viver uma vida mais leve. Mas isso é um assunto para as nossas lives, próximas lives. Quinta-feira que vem... Vamos falar. Peraí que a minha diretora tem algo importante para falar. Tem uma diretora, gente, pensando o quê? Aí, diretora. A Patrícia postou aqui pra gente. Mãe sozinha entra em acordo com si mesma, né? Deixa eu ver quem que é a Patrícia. Oi, Pati, tudo bem, querida? Bom, vamos lá. Mãe sozinha entra em acordo com si mesma. Primeiro, não existe mãe sozinha. Não. Vamos lá. Existe talvez uma mulher que esteja educando um filho sem a presença ali do pai. Masculina. Né? Isso, masculino. Mas a mãe e ela é plena em si. E ela também tem que observar, muito importante, como eu apresento o pai e apresento a nossa relação para o filho. Se é um filho menino, é muito importante assim. O filho homem, ele está na esfera da mãe por um período. Depois ele vai se identificar com o masculino. Com até os papai. 7 anos ele fica bem próximo à mamãe. Na esfera da mamãe. E é importante que a mãe, como ela apresenta o pai? Mas o pai do meu filho, ele é irresponsável, o pai do meu filho não sei o quê, aquela coisa toda, né? Estou fazendo uma novela mexicana ele aqui. Não presta. Aquelas coisas, né? Ele não presta, ou ele não assumiu o lugar dele como pai, porque tem homem, tem mulher que não assume o seu lugar paterno e materno. O porquê nós não sabemos, quem suas questões. Até ela colocou aqui agora. Isso, o pai rejeitou. Ok. O pai não assumiu o seu lugar de pai. Então é muito importante para você, Patrícia, que mesmo que o pai não assuma esse lugar de pai efetivo ou afetivo, você deixe essa memória do pai de uma outra forma. Mas como assim? O filho às vezes vai falar assim, olha, meu pai ele me abandonou, ele não presta, ele não gosta de mim. Filho, o seu pai, um dia você vai entender, né? Talvez ele teve as suas questões, ele não pôde assumir. Por que eu digo isso? Se eu reforço para o meu filho, seu pai não presta mesmo, ele negou de você, ele não gosta de você mesmo, porque eu falo que eu já escutei isso de mãe. O maior trauma para o seu filho. Maior trauma. E ele é um menino, o que vai acontecer amanhã? Ele já trouxe algo dentro dele de rejeição, de exclusão. Mas aí o que eu faço? Eu tenho que ser pai, eu tenho que ser mãe. Não, mãe é mãe. Mãe não é para ter pai. Mãe é mãe. Agora, uma coisa importante, digo para você agora, Patrícia, e para as mulheres aí que tenham passado talvez por uma experiência dessa. Como que eu olho para esse parceiro nessa dinâmica? Como que eu olho para esse pai que abandonou o filho, que não assumiu essa paternidade? Porque antes dele abandonar o filho, ele me abandonou. Eu tenho que olhar isso. Como que eu olho para essa rejeição também?
Na Né? verdade, você tem que estar olhando mais é para você, porque às vezes, muitas vezes, nós como mãe, a gente fala assim, ai, tadinha, abandonou meu filho. A gente usa o filho como desculpa. Então, a gente tem que tomar cuidado com, Então, com esse posicionamento ela, nosso. ela colocou aqui, né? Ó, muito bem, falam muito bem dele, que está viajando, mora longe. Então, eu vou trazer uma outra coisa Essa é a aqui. verdade, né? Tem que falar a Tem que falar a verdade. verdade. Sabe por quê? Porque ele fala que viagem longa essa do meu pai que nunca vem. Né? É, meu pai Olha, morreu, filho, meu pai né? Fica morreu, naquela meu pai, a papai tá viajando, coisa, nunca vem. aconteceu. Aí depois lá na frente esse menino vai ter um pavor de viagem porque viagem afasta o pai. Eu tô brincando aqui, fazendo É, não, mas uma, acontece mas isso sim. pode. Olha que interessante. Isso é muito importante porque eu estava numa formação, isso em 2007, e lá no nosso período formativo tinha uma pessoa que dizia assim: eu não consigo ficar mais de 4 anos num relacionamento. E aí o professor fazendo um trabalho com ela disse: quando eu tinha 4 anos de idade, o meu pai morreu. E a minha família disse assim para mim: o seu pai foi viajar. Ele foi viajar. Ele nunca voltava, né? Um dia, ela chorando, falou para a mãe: mãe, e o papai não sei o quê. A mãe estava estressada, disse: o seu pai foi embora porque ele não suporta você, porque você é chata. Quando ela estava mais ou menos com 8 anos de idade, aí falaram para ela que realmente o pai tinha morrido. E tiraram ela de lá, ela tinha 4 anos, não fizeram aquela dinâmica, né, de falar da morte de uma outra forma lúdica para a criança, né? E olha como ela reproduzia isso, né? Então, com 4 anos, o pai morreu. Mas ela não sabia, mas está lá inconsciente coletivo, inconsciente familiar. Quando dava 4 anos, para ela não ser abandonada pela imagem do pai, o que ela fazia? Ela largava dos relacionamentos, ela abandonava, ela saía, né? Para que algo Isso não é acontecesse. Mas tenho algo que é medo importante. dele. Ela está dizendo aqui, ó, mas tenho medo dele se revoltar porque eu estou mentindo. Por Ah, isso sim. que Por você isso que deve você pode devagar. ainda fazer alguma Isso. coisa diferente, Você não vai né? dizer Você para ele: ó, pode. seu pai rejeitou, você abandonou. Não. Não, Você você vai falar fala de com uma outra carinho, forma. Como uma você forma falaria, consciente. Priscila? Você é mulher, porque eu não sou mulher, né? Às vezes eu posso falar de uma outra forma. Você é mulher, como você falaria para uma situação dessa? Quantos anos tem seu filho? Como que ela chama? Patrícia. Patrícia? Patrícia, como que chama seu. Quantos anos tem seu filho? Desculpa. Ele Você deve vai ter falar o acho que nome dele, não. menos de 10 anos, né? Acho que deve ter menos de 10 anos. Eu acho que, assim, nada melhor do que você sentir o seu próprio coração. É você olhar e pensar assim, se eu fosse criança, como que eu gostaria que a minha mãe falasse comigo? Né? Com carinho, com cuidado. Falar assim, olha, a mamãe precisa te falar algo muito importante. O seu papai, ele foi embora, né? Você pode ser sincera. Fala assim, mas a mamãe ficou muito feliz, eu preciso te falar que a mamãe amou muito o Tem seu 4 pai. anos. Tem 4 aninhos? Ah, Isso. essas são extremamente inteligentes. Você pode falar que vai ser bom já pegar nesse comecinho que ele está na formação. Então, você pode sentar e pode falar para ele, olha, a mamãe precisa te contar uma coisa que a mamãe nunca te falou. A mamãe ama muito seu papai. Mas ele, antes de tudo, você fala, pode contar toda a verdade. Né? Ó, papai foi embora, né? Ah, mas por quê? Olha, papai tinha outros compromissos, né? Você tem que falar a verdade. Mas assim, não precisa chocar a criança logo de começo, mas não minta de falar assim que sumiu, que foi viajar. Fala a E se, verdade, e fala, ó, se a não deu criança, certo. né, Priscila? Se a criança, por exemplo, a mãe falou e a criança ficou revoltada com raiva, deixa ela expressar a raiva Deixa ela dela. ficar com Deixa ela raiva. expressar, deixa ela ficar com raiva. Ela Porque quer chutar assim tudo, ela deixa tá. chutar. Isso, tá, pega lá uma almofada, ela quer xingar, deixa ela xingar, deixa ela gritar, deixa ela expor isso para fora. Porque senão a Deixa. criança pode se revoltar e o pai, ou não, no caso aí a mãe, ela vai tentar poupar a criança. Não, deixa ela expressar o sentimento para que essa raiva não fique reprimida Tá. e isso venha estourar lá na frente depois. Né? Porque Sim, depois que porque ele se crescer, transforma ele em vai vários traumas entender depois. isso. Né? Isso pode transformar em Muito vários. bem. Bom, meu povo, foi muito bom estar com vocês. Se deixar que a gente vai Ai, gente, conversando, foi né? ótimo estar com vocês. Obrigada pelo Vocês, carinho.
Isso. Hoje a gente estava fazendo aqui uma transmissão, claro, de teste. A gente testou ontem, mas hoje é a primeira transmissão ao vivo no teste da plataforma. Algumas coisas a gente percebeu que deu certo, que não deu, para a gente melhorar, para que fique melhor aí para vocês. Toda quinta-feira nós vamos ter um tema específico. Isso, manda lá para a gente. Nossa, eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Por quê? E ó, hoje aqui preencha o formulário, que no formulário tem lá qual que é a dificuldade que você tem, porque aí a gente pode estar trabalhando em cima desse tema, de quais são as suas dificuldades, tá? Vai ser um presente nosso para vocês. E não só isso, vai acompanhando aí a página. Por quê? Porque tanto eu quanto a Priscila, a Aline, nós vamos estar colocando o quê? Vídeos, material para vocês. Então, nós queremos que vocês tenham aqui na página Relações Mais Saudáveis, um lugarzinho para que você fale, poxa, eu estou precisando melhorar minha relação. Eu vou lá na página tal, entendeu? Eu preciso refletir sobre algo que aconteceu na minha vida. Eu vou lá na página. Meu marido não me escuta. Vai lá na página lá que eu vou ensinar vocês. Meu dinheiro foge de mim. Vai lá na página. Vai lá na página. Gente, a gente tem que lembrar que relacionamento... Vai na página. A gente tem que lembrar que relacionamento não é só relacionamento de homem e mulher, mas é um relacionamento familiar, um relacionamento empresarial, financeiro. Tudo é um relacionamento na nossa vida, tá? Então, nós estamos fazendo essa dinâmica para vocês. Ô, Pri, fala para o pessoal aí, ó, rapidinho, do seu espaço quântico, onde você atende, né? O pessoal da região de Ribeirão Preto, aí, Guaíra, essa região toda aí. Pessoal de Guaíra e região, obrigada pelo carinho de vocês que ficaram aí com a gente, nos acompanhando. Eu moro aqui em Guaíra, eu tenho espaço quântico aqui, fica na Avenida 9, esquina com a Rua 16, número 694. Então, quem precisar pode aparecer aqui para tomar até um café, porque eu adoro tomar um café sentado com o pessoal, conversando, porque aqui a nossa dinâmica é assim, né? E eu trabalho com essa parte das terapias integradas, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, estou aberta aqui para estar tirando dúvidas de vocês também, tá bom? E parece que o professor Leandro já... Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho de terem ficado aqui até agora com a gente. E até a próxima. Um grande beijo para vocês e até mais. Quinta-feira nós estamos aqui, tá bom? Voltei. Grande beijo, pessoal. Eu já estava falando tchau pro pessoal, você voltou? Eu voltei aqui, não, porque aconteceu um negócio aqui, eu recebi uma notificação aqui. Gente, então quinta-feira que vem, estejam conosco. Perguntas, coloca aí no comentário que a gente vai estar respondendo vocês. Abraço, bom final de semana para vocês. Por relações mais saudáveis. Juntos, transformando vidas. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente e que compartilharam.